cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu venho nesse vídeo falar de um assunto, para mim, muito importante, bem interessante, que muitos têm dúvidas, né? Falar de mistério é importante. E no dia de hoje eu quero passar para vocês sobre o dom de línguas, né? O que é o dom de línguas? O falar no mistério. Qual é a importância do dom de línguas? O porquê falamos em línguas? Amém? Então vamos começar com um versículo da palavra. Eu não vou explicar muito a palavra para não ficar um vídeo longo e não fadigar vocês. Mas eu quero deixar no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, o versículo é o 2. É um versículo que é base daquilo que eu vou estar falando para vocês hoje, tirando as dúvidas daqueles, os que ainda não são batizados no Espírito Santo com o dom de línguas, ou os que já são e muitas das vezes não dá um determinado valor a esse dom espiritual. Amém? E assim, é um valor esplêndido que esse dom tem que ter, porque ele é um dom que nos edifica. A palavra do Senhor, em momentos, fala que o dom de línguas edifica a nós mesmos. Então eu vou entrar nesse assunto, abordar esse assunto no dia de hoje. Vamos estar lendo a palavra, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Amém? Este contexto, o dom de línguas é um dom importante para a igreja, é um dom importante, muitos não sabem o seu valor, determinado valor. Muitos falam assim, falar em línguas é falar em mistério, a igreja não entende. Sim, mas eu quero deixar algo para você aqui especial. Algo que vai mudar a tua maneira de pensar. Algo que vai abrir o teu entendimento para os dons espirituais. Se você ainda não é batizado com o dom de línguas, procure ser batizado com o dom de línguas. Busque ao Senhor. Procure... Se você já procure falar e orar no mistério, porque isso é maravilhoso. Igreja do Senhor, esta palavra está falando para nós assim, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens. Muitos falam assim, falar em línguas, eu falo, vou edificar só a mim mesmo. Tudo bem, você vai edificar a você mesmo falando no mistério. Mas para eu edificar outra pessoa, eu tenho que primeiro ser edificado. Então, para isso que Deus nos deixou este talento, essa maravilha de dom. Para quê? Para que eu edifique a minha casa. Para que eu me edifique primeiro. Para depois eu edificar vidas. Para depois eu edificar pessoas. Eu venho aqui falar dessa palavra, por quê? Porque Deus está falando nesta palavra que quando eu e você fala no mistério, eu estou falando diretamente com o Pai. Você não sabe o que é o poder de você ser batizado com o dom de línguas. Primeiro motivo, quando você fala em línguas, você não fala aos homens. Você fala a Deus ou com Deus. E você fala de mistérios. O que é mistério? Algo que ninguém conhece. Algo que é oculto. Algo que é uma linguagem do reino. Então isso significa o quê? Você está edificando a tua casa com as coisas do reino. O que é a tua casa? A tua casa espiritual, o teu templo, o teu coração, a tua vida. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios que tudo que nós temos que guardar, guardemos o nosso coração. Por quê? Porque é do nosso coração que procede as saídas da vida. O que Deus está falando para mim e para você neste contexto de palavra é que quando você começa a falar no mistério, você está tendo um particular com Deus. Deus está entendendo tudo o que
falando e está transmitindo mensagens celestiais para você. Meu irmão, minha irmã, busque o dom de línguas. Por quê? Primeiro detalhe que eu falei para vocês. O adversário da minha e da tua alma, ele não tem o poder de discernir aquilo que nós estamos orando no mistério. Oração no mistério é oração para edificar famílias, é oração para edificar a igreja, é oração para edificar a tua casa espiritual, é oração para edificar a tua casa física. Ei, o adversário da minha e da tua alma, quando vê eu e você, aleluia, Jesus, falando no mistério, falando diretamente com Deus, ele fica furioso. Por quê? Porque ele não tem como saber o que eu e você está conversando com o Pai. Isso é glorioso, aleluia. Aquele que busca o dom do mistério, o dom de falar em línguas, está sendo edificado pelo próprio Deus no reino espiritual, aleluia. Então aquele que quer se levantar na presença do Senhor, tem que falar em línguas. O dom de línguas é um dom, se não é o maior, porque o maior dom é o dom do amor, né? Mas o dom de línguas é aquele que é mais o segundo importante. Aquele que quer se levantar na presença do Senhor precisa ser edificado em línguas. Na parte B, o Senhor fala assim, ele fala, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nesta palavra, é que quando eu e você está falando em línguas, eu e você está falando na parte espiritual, eu e você está falando diretamente com o reino, eu e você está conectado diretamente com o reino. E quando eu e você, nós nos conectamos com o reino das trevas, ele não resiste, fica louco para saber o que eu e você está falando diretamente com Deus. Então o que a palavra do Senhor está querendo dizer para mim e para você, é que quando eu e você fala em línguas, eu e você está falando diretamente com Deus. Por isso a oração de línguas é muito importante. Importante por quê? Porque quando eu e você vai falar dos mistérios do Senhor, o inimigo da minha e da tua alma, ele fica furioso, tentando entender aquilo que eu e você está tendo particular com Deus, tentando entender aquilo que eu e você está falando com Deus, aquele mistério que Deus está entregando para mim, para você entregar para a igreja. Então Deus está falando diretamente com alguém neste vídeo. Ei, desenterra o seu talento. Se o talento de línguas, de mistério Deus te entregou, fale no mistério. Entre na mansão celestial para conversar com Deus. Porque nesta palavra, quando eu e você dá lugar para falar no mistério, nós estamos literalmente pedindo licença a Deus, dizendo, Deus, eu estou entrando na tua presença para entender os teus mistérios, para entender aquilo que o Senhor quer passar para a minha edificação, para eu edificar as outras pessoas. Então, por que o dom de línguas é tão especial? Porque você vai ser edificado para edificar. Você foi chamado para edificar. E aquele que foi chamado para edificar, não tem como não ser usado na presença do Senhor. Às vezes você já colocou o seu dom na gaveta. Às vezes você achou que não era um dom tão importante. Às vezes você se preocupou com pessoas que acham que você fala em mistério por qualquer motivo. Os homens não têm como entender mistério. Como assim os homens? O ser humano, a carne. Isso vem para outro assunto, para outro vídeo, porque nós não vamos entrar nesta parte da palavra. Nós não vamos entrar nessa parte do estudo da palavra. Mas assim, senão o vídeo também vai ficar fadigado para você. Mas eu quero te dizer algo em especial. Não te preocupes com o que vão pensar ou o que vão falar quando você começar a dar aquela rajada de glória em oração de línguas. Oração de línguas
é uma oração que abala as estruturas dos reinos espirituais. Abala a estrutura do reino espiritual das trevas. Por quê? Porque as entidades malignas, elas não conseguem ouvir aquilo que você e eu estamos falando no reino dos céus. Aquilo que eu e você estamos conectados diretamente com Deus. Então não perca essa conexão. A conexão, resumindo a palavra de Deus que Deus está falando para você. A oração de línguas estranhas não fala a homens. Não te preocupes. Senão a Deus. Você está falando diretamente com Deus. Profeta, Deus te entregou um dom maravilhoso de falar pessoalmente com Ele. Porque ninguém o entende. Mas Deus entende o mistério das línguas estranhas. E em espírito fala de mistérios. Mistérios que são revelados para a minha alma e para a tua alma. Para eu e você ser edificado no reino dos céus espiritualmente. Amém? Procure oração pelo dom de línguas. Se capacite na oração de dom de línguas. Que o dom de línguas vai te levantar espiritualmente. A partir do momento em que você começa a orar em mistério, a partir do momento em que você começa a orar, se levantar espiritualmente no dom de línguas, Deus, Ele abre as janelas do céu, Ele abre as portas do céu, para eu e você se conectar diretamente com Ele e repreender toda a força maligna que está ao meu derredor e ao teu derredor, tentando parar o meu e o teu ministério. O dom de línguas é um dom importante para se edificar. Quer ser edificado? Peça o batismo com o Espírito Santo no dom de línguas. Quer edificar pessoas? Seja batizado com o dom de línguas. Porque só é capaz de edificar aquele que é edificado. Então, se edifique nesta palavra. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Fique nessa meditação de edificação no dom de línguas. Porque o dom de línguas vai mudar a tua visão espiritual. O dom de línguas, quando você começar a orar verdadeiramente em mistérios, falando dos mistérios do Pai, se entregando verdadeiramente o teu coração para que Deus venha falar diretamente com você no Espírito, nenhum demônio vai ficar de pé, nenhum demônio vai ficar na tua frente. Amém, meus amados? Vamos encerrar com uma oração para que Deus venha te levantar espiritualmente, para que Deus venha te capacitar no dom de línguas, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, neste dia de hoje, Senhor, eu te apresento a minha vida, eu te apresento aqueles, ó Pai, que estão assistindo este vídeo, aqueles que ouviram esta palavra, aqueles, Senhor, que estão pedindo, meu Deus, a edificação nesse dom maravilhoso, que é o dom de mistérios, de falar diretamente contigo. Abre as portas do céu, abençoa, Pai, aquele que está pedindo, batiza com o Espírito Santo, Senhor, porque a tua palavra diz, ó Pai, que nós falamos diretamente contigo. Aleluia, Jesus nos aproxima. Aramandaias ubiacan, rabasteria canto, arabassurianda, aramandaias u, rabassuri mi canto, aramandaias ubiacanto, arabasteria canto, recanto, arabasteri canto, aramandaias ubiacan. Vai edificando, Pai, o teu povo, aqueles que estão necessitados, aqueles que não recebem mais o teu Espírito Santo há muito tempo. Eu profetizo, Senhor, rabassuri me canto, aramandaias ubiacan, que o Senhor entre, Pai, com o batismo nas línguas, para que ele venha confundir o adversário da alma dele e venha repreender todo o mal, toda a frieza espiritual, em nome de Jesus. Meus irmãos, recebam essa oração, recebam essa palavra. Desde já eu quero deixar com alegria no meu coração a paz do Senhor Jesus para todos vocês, que vocês venham receber e mais, inscrevam-se aqui para receber as notificações. Coloquem seus pedidos de oração nos comentários. Fale conosco que nós vamos orar especificamente pela sua necessidade. Amém? Desde já eu agradeço. Fiquem na paz. Ótimo dia para todos.